Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, iniciaremos um novo tema constante do primeiro livro da parte geral do Código Civil. E esse tema chama-se domicílio. Vejam vocês, a partir do momento em que o ser humano saiu das cavernas, abandonou a vida nômade e passou a se estabelecer em vilas, povoados, cidades, com a sedentarização do homem, surgiu como necessidade prática a figura do domicílio, que vai ser exatamente o local onde o homem é oficialmente encontrado. O local onde se pode encontrar alguém em caráter oficial. A esse respeito, onde as pessoas são oficialmente encontradas a fim de que respondam pelas suas obrigações? Obviamente, no seu domicílio. Mas em que ponto do globo terrestre o domicílio é fixado? Onde será fixado o domicílio do indivíduo? E a resposta nós temos aqui, de maneira muito interessante, no artigo 70 do Código Civil. Observem. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Percebe-se assim que dentro do conceito de domicílio, dois elementos se colocam. Acompanhem comigo. Com efeito, ao falarmos em domicílio, nós temos que considerar primeiramente a residência da pessoa, acrescida do ânimo definitivo de lá permanecer. Com base nesse conceito, percebe-se de modo muito nítido que, ao contrário do que pensa a maioria, domicílio e residência não se confundem. Que residência é um dos elementos componentes do conceito de domicílio. É o seu elemento objetivo. Então a residência integra o conceito de domicílio, sem com ele se confundir. A esse respeito, o que se deve entender por residência? Residência significa a permanência de uma pessoa em um local. Residência é o local onde a pessoa permanece um certo período, um certo tempo, já que residência vem do latim residere, que significa deter-se, parar em um certo lugar. Pois bem, a esse respeito, se eu vou tirar férias de um mês na cidade do Rio de Janeiro, durante aquele mês, o Rio de Janeiro será minha residência, porque lá eu permaneci esse período. Entretanto, este fator faz do Rio o meu domicílio. Se eu fui ao Rio apenas em férias, manterei eu o domicílio no Rio de Janeiro? Não. Eu residirei lá naquele mês, mas eu não tenho domicílio naquela cidade. Porque para que eu tenha domicílio, é preciso que ao lado da residência se acresça um outro elemento. O elemento subjetivo, que corresponde ao ânimo definitivo. Então o ânimo definitivo seria dessa maneira o elemento subjetivo do conceito de domicílio. E o que significa ânimo definitivo? Ânimo definitivo é a intenção de permanência. A intenção de se estabelecer definitivamente no local da residência. De fazer da residência o centro da vida jurídica da pessoa. Essa seria a ideia. Indo para o Rio em férias, eu não tenho o menor propósito de me estabelecer permanentemente naquela bela cidade. Mesmo porque o meu ânimo definitivo continua centrado na cidade onde eu moro,
que é Recife. Então, enquanto eu estiver no Rio, em férias, eu serei residente no Rio, porém domiciliado em Recife. Porque é em Recife que eu mantenho o meu ânimo definitivo. Pegaram aí a malícia? Portanto, para que eu possa configurar o domicílio de uma pessoa, eu tenho que agregar o elemento objetivo da residência, que é a permanência no local, aliado ao ânimo definitivo, que é a intenção de permanência no local escolhido como residência. Isso acontece com muita frequência com pessoas que possuem casa de praia ou casa de campo. Existe aquela casa oficial onde a pessoa mora na cidade e aquela outra casa de campo ou de praia onde a pessoa passa alguns fins de semana. Então, nos fins de semana, a casa de campo, a casa de praia será a residência. Mas o domicílio onde a pessoa mora com ânimo definitivo é a casa da cidade, onde se estabelece realmente a moradia da pessoa. Então, com isso, nós temos a exata configuração do conceito domiciliar. Passemos agora ao artigo seguinte. Acompanhem. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. O que o artigo 71 contempla é a pluralidade domiciliar. É a possibilidade de uma mesma pessoa manter mais de um domicílio. E é possível, pessoal. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha casa em Recife, mas também tenha casa em Maceió. E passo exatamente a metade da semana aqui e a outra metade lá. Realizo os meus negócios em uma cidade e em outra. Tenho mulher em Recife e outra mulher em Maceió. Então vejam vocês, nesse caso específico, como eu constituí dois centros de ocupação habitual, onde eu moro de modo alternado, fala-se aqui em dois domicílios. De modo que o domicílio pode ser único, se a pessoa tem apenas uma residência com ânimo definitivo, como pode ser plural, se a pessoa mantém várias residências onde vive alternadamente. Não é fácil? Passemos agora ao próximo artigo. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Vejam vocês, que além do local onde a pessoa mora, onde a pessoa reside com ânimo definitivo, vai existir também aquele local onde a pessoa desempenha suas atividades profissionais. O lugar onde a profissão é exercida. Por exemplo, eu moro em Recife, mas o meu escritório de advogado funciona em outra cidade, em Olinda, aqui vizinha. Então, é em Olinda que eu recebo meus clientes. É em Olinda onde eu sou notificado pela OAB. É em Olinda onde eu recebo as notificações para os processos dos quais eu participo. Porque tudo que se relacionar à minha vida profissional de advogado resolve-se lá, em Olinda. Inclusive, eu sei diferenciar muito bem a minha vida civil, de cidadão, da minha vida profissional de advogado. Daí a necessidade de se considerar esses dois domicílios. O domicílio civil, que seria o local onde a pessoa estabelece a residência com ânimo definitivo, e o domicílio profissional, que é o local onde a profissão é exercida. Acompanhem comigo.
Domicílio profissional nada mais é do que o lugar onde a profissão é exercida. E sua única finalidade seria exatamente regular as relações concernentes à profissão. Criar um ponto central onde as relações ligadas à profissão do indivíduo possam ser reguladas. E se a pessoa exerce sua profissão em mais de um lugar? E se existir mais de um domicílio profissional? Observe o que diz o parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Simples a resposta. Então, havendo mais de um domicílio profissional, mais de um local onde a pessoa exerce a sua profissão, cada um deles será domicílio autônomo para as relações que lhe corresponderem. Então, se eu sou advogado, mantenho escritório em Olinda, mas também em Caruaru, e desempenho minha profissão em ambas as cidades, as relações profissionais travadas no escritório de Olinda terão por domicílio profissional Olinda. As relações profissionais travadas no escritório de Caruaru terão por domicílio profissional a cidade de Caruaru. Simples. Essencial, pessoal, é que nós sabemos diferenciar o domicílio civil, residência com ânimo definitivo, do domicílio profissional, que é o local onde a profissão é exercida, que surge da necessidade de diferenciar a vida do cidadão da vida do profissional. Essa é a realidade. Passemos agora ao próximo artigo. Artigo 73. Ter-se-á falha nossa. Ter-se-á por domicílio natural. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Existem pessoas que simplesmente não mantêm domicílio em lugar algum. Pessoas que vivem em constantes deslocamentos, sempre se mudando. Passam uma semana numa cidade, outra semana em cidade diferente, e assim vai. Isso acontece sobretudo com ciganos, com circenses, com andarilhos, pessoas nômades, né, que ainda não se sedentarizaram, né, não fixaram um domicílio fixo em um ponto específico. Eu particularmente tive uma experiência muito interessante com uma cigana, há muito tempo atrás, no passado, na época da minha adolescência. Aconteceu certa feita de um acampamento de ciganos se estabelecer na fazenda do meu avô. E eu estava tirando férias nessa fazenda. E meu avô insistia, vá lá interagir com o povo, vá conhecer os seus costumes. É interessante, né? Você vai aumentar a sua cultura, né? Adquirindo também esse conhecimento dos costumes e hábitos dos ciganos. E eu entrei na dele, eu fui. E o acampamento estava situado à beira de um rio. E eu fui muito bem recebido, por sinal. Inclusive teve uma cigana, uma jovem de 17 anos de idade, na época eu tinha 15, 14 ou 15, não me lembro bem. Enfim, ela era um pouco mais velha. E ela começou a me mostrar lá a cultura dela, as cartas que ela botava na mesa, quis ler minha mão. E desenvolveu-se uma certa amizade, uma interação entre mim e ela. O nome dela era Sandra. Tamanha foi a interação, né? Tanta foi a nossa amizade, que ela me convidou para à noite assistir a uma dança ritual, que ela disse que era a dança do cio. E eu fiquei muito curioso, né, para ver essa dança, sobretudo sabendo que seria ela a dançarina. E a dança era meia-noite. Gente, meia-noite, eu e uma lanterna apenas,
fomos lá ao acampamento cigano. E qual não foi minha surpresa quando a Sandra me disse que a dança seria dentro da tenda dela. Ela fechou a tenda e fez uma apresentação isolada para mim. Pessoal, foi a visão mais deslumbrante que os meus olhos já viram. Eu nunca vi nada parecido. Foi muito legal. Foi tão legal, que quando eu voltei para casa, eu estava decidido. Eu vou pedir essa mulher em casamento. É a mulher da minha vida. E falei com meu avô. Ele: não faça isso. Vá com calma. Você conheceu a mulher apenas um dia. Disse: não é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela, enfim. De manhã cedo eu peguei o cavalo e fui lá no acampamento. Atrás da Sandra. O problema é que a Sandra não estava mais lá. O acampamento sumiu. Todo mundo foi embora. E foi aí que eu descobri, sentindo na pele, que a Sandra era uma pessoa itinerante. Ou seja, em constantes deslocamentos. Sem se amarrar em ninguém. A Sandra se foi, mas a saudade dela ficou, até hoje. De vez em quando eu procuro no Facebook, no Orkut, para ver se eu acho alguma imagem dela. Nada. Mas enfim, quando se considera o domicílio de uma pessoa que não tem residência fixa, que domicílio é este? Como é que eu posso considerar alguém domiciliado em um local se essa pessoa não se fixa em local algum? É aqui que entra em cena a figura do domicílio itinerante. Não tendo a pessoa residência fixa ou ponto central, o seu domicílio é o local onde for encontrada. Lá no esquema. Domicílio itinerante. É o local onde a pessoa for encontrada. O que se aplica, portanto, às pessoas que não têm residência fixa, que não possuem um ponto central. Analisemos agora o artigo seguinte. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. O dispositivo em análise está trabalhando a mudança de domicílio. Do mesmo modo que o homem tem a liberdade de fixar o seu domicílio onde bem entender, ele dispõe da liberdade de mudar o domicílio fixado. Eu moro em Recife. Pode acontecer que eu queira me mudar para São Paulo. Então eu transfiro o meu domicílio dessa cidade, Recife, para outra, para São Paulo. Ocorre que, para empreender a mudança de domicílio, é preciso que, além de transferir a residência, eu tenha a intenção manifesta de o mudar. A intenção manifesta de transferir definitivamente a residência para outra cidade. Trocando em miúdos. Para mudar o domicílio, é preciso que eu transfira a residência e transfira também o ânimo definitivo, já que o domicílio é composto desses dois elementos, residência mais ânimo definitivo. Portanto, transferindo minha residência para São Paulo e transferindo meu ânimo definitivo, minha intenção de permanência para lá,
eu teria dessa maneira mudado de domicílio. O problema é como eu devo proceder? Ou como eu devo proceder para provar que eu mudei de ânimo definitivo, que meu ânimo definitivo não está mais em Recife e sim em São Paulo? A prova da mudança do ânimo se faz de que maneira? Eis a questão. E a resposta no parágrafo único. Observem. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa mudada as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Pare aí. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. É como se saindo de Recife, eu fosse bater na porta do prefeito, que é o João da Costa, e dissesse: tchau, prefeito, estou indo. E chegando em São Paulo, eu fosse bater a porta do Kassab e dizer: cheguei, me dê as boas-vindas. Sinceramente, pessoal, alguém aqui que está me assistindo e que já mudou de domicílio, realizou esses atos? Alguém aqui se despediu do prefeito da cidade que deixou e pediu as boas-vindas do prefeito da cidade para onde se mudou? Gente, ninguém faz isto. Eu não conheço ninguém que, ao mudar-se de cidade, tenha declarado algo às prefeituras. A pessoa se muda e pronto. Então, por que cargas d'água? O Código Civil, neste artigo 74, parágrafo único, fala em declarações da pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Porque o nosso código quer imitar sistemas de países europeus, onde essa técnica funciona. Na Alemanha, por exemplo, na Alemanha existe um órgão chamado Meldestelle. E esse órgão se encarrega de controlar os movimentos populacionais. Então, quando a pessoa vai permanecer um certo tempo numa cidade alemã, se eu não me engano são 2 meses, ela faz uma declaração a esse órgão, revelando a sua intenção de permanecer esse período nessa cidade. E caso ela se mude de uma cidade para outra, ela terá que declarar ao órgão da outra cidade a sua intenção de lá permanecer esse período. Ou seja, esse país ele busca controlar os movimentos populacionais, os deslocamentos das pessoas. Mas funciona num país como a Alemanha, que é um país pequeno, de primeiro mundo. Fazer isso no Brasil, com milhares de municípios, seria o caos. Infelizmente, a nossa lei é retrógrada. E quando procura ser avançada, quando procura copiar modelos bem-sucedidos em países de primeiro mundo, tenta ser avançada e termina sendo mais retrógrada ainda, né? Porque a regra fica sem nenhuma aplicação prática. É o que nós chamamos, né, na nossa linguagem, de letra morta. Letra morta, uma letra que não tem aplicação. Gente, pode ser letra morta na prática, mas em concursos públicos existe a possibilidade de cair. Aliás, já caiu. Já caiu. E eles colocam exatamente porque todo mundo erra. Exceto os que estudaram o assunto, obviamente, né? Porque ninguém vai cogitar em sã consciência de declarar algo a uma prefeitura e declarar outra coisa a outra. Infelizmente, ninguém vai cogitar disso, e creio que nem as prefeituras do Brasil estão aparelhadas para essas declarações. Mas, enfim, se cai na prova do concurso, bonitinho, como se prova a mudança da intenção? Resposta: através das declarações da pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Muito bem. E se a pessoa não fizer essas declarações? E na prática não faz? E se as declarações não forem feitas? Como se dará a prova dessa intenção? Acompanhe aqui comigo. Parte final do artigo. Ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Então, basicamente, seria isso. A própria mudança em si, com as circunstâncias que a acompanharem. Exemplo, eu vendi
minha casa em Recife e comprei um apartamento em São Paulo. É uma circunstância importante. Eu deixei minha mulher de Recife e arrumei outra em São Paulo. É outra circunstância importante. Eu larguei meu emprego em Recife e arrumei outra em São Paulo. É outra circunstância que tem importância. E por assim vai. É com base nessas circunstâncias que vão revelar minha intenção de permanecer em São Paulo, que eu provarei perante quem quer que seja que eu transferi meu domicílio para aquela outra cidade. É assim que na prática funciona. Portanto, se for questionado, mais uma vez, como se prova a mudança da intenção? Como se prova a intenção de transferir o domicílio com ânimo definitivo, portanto, para outro lugar? Resposta. Em primeiro lugar, com as declarações da pessoa, as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Se tais declarações não forem feitas, com o próprio ato de mudança, com as circunstâncias que o acompanharem. Dessa maneira, resolve-se o imbróglio. Passemos agora ao artigo seguinte. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é... Vejam vocês, a semelhança das pessoas físicas, também as pessoas jurídicas possuem domicílio. Logo, domicílio não é um atributo específico apenas dos seres humanos. Os entes legais, que nós chamamos de pessoas jurídicas, também serão domiciliados em um certo local. E a esse respeito, onde é fixado o domicílio das pessoas jurídicas? A resposta no artigo 75 do Código Civil. Observem lá. Primeiramente, o domicílio da União é o Distrito Federal. É muito óbvio. Então a União tem por domicílio, legalmente previsto, o Distrito Federal, que funciona assim como sede da União. Mesmo porque os órgãos representativos da União estão situados lá no Distrito Federal. Logo, o Distrito Federal é o domicílio da União. Em segundo lugar, dos estados e territórios, as respectivas capitais. Importante isso. Os estados e territórios terão domicílio em suas respectivas capitais, já que os órgãos representativos dos estados e dos territórios lá estão situados. Em terceiro lugar, do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Vejam que o círculo está se fechando. União, aí você consegue enxergar Distrito Federal. Estados, conseguem se enxergar as capitais. Municípios, e aí? Veja, o município não tem, obviamente, uma entidade inferior. O município é a entidade federativa mínima no Brasil. Então isso faz com que o Código Civil considere o domicílio dos municípios o lugar onde funciona a administração municipal. Leia-se a prefeitura. Então a prefeitura, que é o local onde a administração municipal é centralizada, seria assim o domicílio do município. Houve uma prova de concurso que questionou onde é o domicílio da autarquia. E no Código Civil não existe nenhuma previsão que fale em domicílio de autarquias. Mas eles perguntaram. Como responder? Pessoal, a resposta está no próximo inciso. Observem. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então você vai colocar autarquias aqui, em demais pessoas jurídicas. Então a autarquia, representando uma outra pessoa jurídica, terá por domicílio o local onde funcionam suas diretorias e administrações. Leia-se a sua sede. Ou o local onde for eleito um domicílio especial no seu estatuto ou no ato constitutivo. O que faz com que o estatuto ou com que o ato constitutivo tenha essa aptidão de eleger, de fixar um domicílio para
além do local onde funcionam as diretorias e administrações. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.